Fala galerinha do sétimo ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que todos estejam bem aí nesse período de isolamento social. Hoje aqui o vídeo, a intenção é fazer uma pequena explicação sobre as atividades do trilha de aprendizagens que vocês estão fazendo aí, tá bom? A gente vai falar dos exercícios das 2 primeiras semanas que vocês estão fazendo, tá? Bem, então o primeiro exercício ele está falando um pouquinho sobre a questão do espaço público como um ambiente histórico. O que isso quer dizer, tá? Então eu não preciso ter um fato político exclusivamente para se tornar um fato histórico. A história acontece em todo momento e em qualquer lugar, tá? As ruas paulistas e cariocas no período da escravidão, como ele se refere, era também um ambiente histórico, era um local que se produz história. E aí as atividades elas vão pegar aí bem focadas na questão do comércio ambulante. O que é o comércio ambulante? O comércio ambulante é a venda de produtos na rua. Assim como os camelôs que a gente conhece, a gente vai falar aqui dos escravos e principalmente escravas, tá? Libertas que trabalhavam nessas fazendo esse tipo de comércio, tá? Era muito comum aqui, lá por volta do século XVI, XVII, você ter essa prática da questão dos escravos alforriados. O que é um escravo alforriado? Um escravo liberto, e em alguns casos específicos, alguns escravos que não tinham essa questão da libertação, né, não tinham a carta de alforria, eles vendiam produtos nas ruas, tá bom? O que acontece aqui? Aqui, né, o texto em si, ele te coloca o seguinte, ele chama a atenção para esse comércio ambulante, só que não só pelos fatos, nossa, o negro naquela época podia fazer o seu comércio. Não. Ele indica que isso era uma forma de resistência para aquela época. Pô, professor, mas trabalhar é uma forma de resistência? Sim. Porque esse trabalho mostrava a questão de que o negro podia fazer coisas, tá? Lembrando daquele pensamento preconceituoso da época. O negro ele podia fazer as suas ações tranquilamente, certo? Então, poxa, um negro vendendo e ganhando dinheiro por conta própria, meu Deus, que absurdo. Para aquela época era uma forma de resistência isso. Já pensou? Um negro tendo as suas condições, um negro tendo dinheiro para comprar as coisas, naquele período, temos que lembrar muito bem disso, tá bom? E aí o texto coloca o seguinte, que essa questão do comércio realizado, né, esse comércio ambulante feito pela galera para os escravos, era uma forma de resistência. Falando em forma de resistências, o texto mais pra frente ele vai falar um pouquinho sobre a questão dos quilombos. E ele vai desconstruir um pouco essa ideia de que o africano sofria essas questões e não fazia nada. Que o quilombo era um local de refúgio especificamente. Não, tá, pessoal? O texto vai colocar o seguinte, a gente tem que analisar um quilombo não somente como um local de fuga, porque não era isso. Se a gente falar que o quilombo era só um local de fuga, a gente está falando de um contexto muito simplista. O que isso quer dizer? Muito simples. E não era esse o ideal. O ideal era o quê? Os quilombos, galera, a gente tem que analisar como um centro de resistências culturais, políticos e econômicos. Por que isso, professor? Pela seguinte questão. Por que é cultural? Então, dentro desses locais, eles vão manter e preservar a sua cultura. Lembrando que, né, das culturas africanas nós temos várias etnias, várias culturas. Então, dentro do quilombo eu poderia ter várias culturas diferentes sendo aceitas. Na escravidão, lembra que a gente conversou um pouquinho, que existia uma massificação. Professor, que palavra é essa? Eles meio que deixavam todas as culturas iguais. Então, a cultura negra, naquela visão preconceituosa da época, não valia de nada. Então, qualquer coisa que fosse da cultura africana é inferior. Eu trato ela como igual. Já dentro dos quilombos, não. Cada um entendia o significado da sua cultura. Cada um respeitava, certo? Resistência política, por qual razão? Os próprios membros quilombolas. O que é um quilombola? Que mora no quilombo. Os próprios membros quilombolas, galera, eles faziam essa questão de uma organização política, pasmem, democrática naquele período, né? A gente tem a questão dos reis, dos imperadores, e ali eles faziam de uma forma democrática. Porque, pasmem, os caras estavam à frente do tempo. Enquanto você tinha aí uma sociedade focada somente em obedecer, ali você tinha algumas ações democráticas no meio disso também, tá? E econômicas. Essa questão da economia vai fazer a questão da produção dos alimentos dentro dos quilombos, somada à venda desses alimentos, né, desses produtos gerados no comércio ambulante tratado no texto anterior. Então a gente pode perceber aqui o seguinte, que essas ações, elas não são simplesmente ações de sobrevivência. Pelo contrário, elas são ações de resistência. E essas ações de resistências
levaram à questão do fim das ações escravistas no Brasil. Beleza, galera? Então as atividades aí, essa é uma explicação breve do que a gente já vem comentando. Espero facilitar aí vocês para resolver as atividades. Forte abraço e fiquem com Deus.